queria dizer que é um privilégio estar aqui na academia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inclusive, eu também estudei aqui, fiz meu estágio de pediatria aqui na UFRJ, no Instituto Martagão de Esteira, o que muito me orgulhou. Imagino que aqui tenha futuros pediatras que passarão por lá também. E uma escola que muito me ensinou, inclusive do ponto de vista da humanidade. Então é um orgulho para mim estar aqui com vocês, especialmente acompanhado de 3 guerreiros da saúde do trabalhador, sindicalistas, ativistas sindicais, ativistas do movimento social, pessoas que lutam com dificuldade, pessoas pobres, mas que estão na luta, defendendo a população, defendendo os trabalhadores. E a gente hoje está aqui não é à toa, a gente está aqui com um propósito. Se dentre os 58 que eu contei aqui, tiver uns 2 ou 3 que caiam na nossa conversa, já é um ganho. Mas a gente espera que seja bem mais. É um privilégio também que, estar com a Rosângela, companheira dessa luta da saúde do trabalhador. Como é que a gente forma estudantes, especialmente da área da saúde, da medicina, que não têm oportunidade durante a graduação de dialogar com a sociedade representada, salvo em uma outra coisinha ali, uma pesquisa, etc. Então é um privilégio estar aqui, tocando nesses aspectos, porque a situação da saúde do trabalhador no Brasil é caótica. Vocês não devem saber disso, que hoje a questão da morte no trabalho, da doença no trabalho, é o maior problema de saúde pública que a gente tem no Brasil. Eu duvido que vocês já tenham estudado algum tipo de doença ou de agravo que cause 700 mil casos por ano de acidentes e doenças. Dezenas de milhares de mortes de acidentes e doenças do trabalho. Não há outro problema de saúde no país que seja tão grave quanto a questão da saúde do trabalhador, da doença no trabalho, da morte no trabalho, do acidente de trabalho. O Brasil produz 20 mil mutilados permanentemente para a vida laboral, todo ano. Isso é estatística oficial da Previdência Social, para os trabalhadores com carteira assinada, fora os que a gente não sabe, que não tem carteira assinada. Então a gente está diante de, eu chamo, sem vergonha nenhuma de exagerar, a gente está diante de um genocídio. O Brasil, ele mata seus trabalhadores. Então a gente hoje veio aqui para, enfim, debater com vocês, ter uma manhã agradável, mas a gente não pode deixar de falar aquilo que a gente acha que tem que ser falado. Em todos os espaços, em todos os locais, onde vocês estiverem e aonde a gente vai estar sempre falando isso. Vou passar a palavra, então, para os nossos convidados aqui. Então, a Luísa é nossa companheira, ela é presidente da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, do Conselho de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, e a gente tem muita alegria de estar aqui compartilhando essa mesa com você. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sou Luísa Dantas, é um prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite da doutora Rosângela, um prazer estar com o doutor Fadel nessa mesa, um cara que dedicou a vida à saúde do trabalhador. Quem veio da pediatria e encontrou a saúde do trabalhador, não deve ter sido à toa, deve ter 1000 motivos para isso. E eu encontrei o Dr. Fadel há mais de 20 anos. Também me encantei com a saúde do trabalhador.
ouvi-lo falar com vocês num tom de aconselhamento me inspirou. Antes de tudo, ouvi a doutora Angélica falando de que não quer uma folhinha de anamnese, é importante demais ouvir. Ouvir, na saúde do trabalhador, falta muito isso, ouvir. Os médicos não ouvem, os profissionais não ouvem, não querem ouvir. Muitas vezes chega numa unidade de saúde do SUS, o trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, mas na trajetória toda, tanto para até ele se curar ou para ele morrer, ninguém perguntou onde ele trabalhava. Tão simples, mas ninguém pergunta. Mesmo que ele esteja com o uniforme de uma empresa, ninguém dá importância. Então a gente está sabendo que saúde do trabalhador é algo muito sério para ser tratado. Eu sou servidora pública federal. Minha categoria são aqueles mata-mosquitos históricos que começaram a trabalhar no modelo criado por Oswaldo Cruz no século passado. O Sindsaúde RJ tem uma trajetória política importante que trouxe esses trabalhadores de situação indigna, um trabalho sem dignidade nenhuma. Começamos a trabalhar por contrato temporário, coisa que está muito em voga hoje, nos dias de hoje, a terceirização e o contrato temporário é muito comum. Então, há 30 anos atrás, a gente começou a trabalhar por contrato temporário e trabalhando com inseticida na epidemia de dengue. As autoridades, pensando em solucionar o problema da dengue na década de 80, chamou pessoas que tinham feito concurso público para trabalhar e colocou as pessoas para trabalhar. Pegou alguns soldados do exército e botou para trabalhar. Todos para trabalhar usando inseticida, larvicida, sem saber se eles tinham saúde, se podia trabalhar ou não, qual era, que inseticida era aquele. Não explicou para ninguém, para nenhum de nós, que produto era aquele. Nós fomos aprendendo, ouvindo, sendo treinados por quem nos antecedeu, que eram na época era SUCAM, aqueles guardas de endemias que trabalhavam na malária. E no Rio de Janeiro não é muito comum ainda a malária, então tinha poucos guardas. E eles iam passando de boca em boca, como se fosse um folclore, todo o processo de trabalho. E assim fomos aprendendo, fomos trabalhando. Aos poucos fomos descobrindo, e aí nós nos organizamos rapidamente em sindicato e fomos percebendo que logo no início existiam pessoas que trabalhavam com inseticida e que ainda assim elas passavam mal, que tinha alteração nos seus exames de saúde, porque fazia apenas o exame de colinesterase, que era uma taxazinha medida no campo mesmo. Se tivesse alterada, mandava aquela pessoa ficar, não parar de trabalhar, mas ficar em outro setor. Na semana seguinte, media de novo, voltava. Quer dizer, cada vez que essa pessoa ia e voltava, era uma intoxicação. E nesse sentido, a gente começou a perceber que algo estava errado. Descobri, eu, por exemplo, que sou diretora há bastante tempo, percebi com as pessoas com transtorno mental. Achava estranho que aparecia tanto transtorno mental e o nosso trabalho era uma dignidade zero, muito precária. A organização do trabalho, a organização do processo de trabalho é muito precária. O alojamento é muito ruim, as roupas são ruins. Então, a gente colocava sempre obedecer. Todo o processo de trabalho da minha categoria foi criado no modelo, exatamente aquele modelo criado por Oswaldo Cruz, de brigadas, de turmas de soldados. Então, a gente tinha um processo de trabalho muito semelhante ao militar. A disciplina militar favorece muito o assédio moral. Então, a gente começou a trabalhar tendo que obedecer no sistema militar. E de lá para cá, a gente não tinha nem que perguntar ou questionar alguma prática. A gente tinha que apenas obedecer. E seguindo nessa rotina, chegamos à década de 90, percebendo que tinha muita gente doente. Muita gente doente, a gente não tinha muita relação de nexo causal.
trabalho relacionado àquela doença. Aqui teve uma pioneira na nossa vida, a doutora Heloísa Pacheco, que foi a primeira médica a conseguir, a ter coragem de se colocar publicamente no Senado Federal, em vários lugares. Ela atestava que o adoecimento dos trabalhadores era causado pelo uso do inseticida. Isso, era aqui do IESC. E aí, assim, a gente foi passando o tempo. E, assim, eu passei um tempo dizendo para as pessoas, assim, bem tranquila, de que minha categoria, embora seja a maioria absoluta de homens, não havia machismo. E aí passei anos para descobrir que estava errada. Na verdade, existe muito machismo na categoria, porque as mulheres conseguiram provar que são capazes de exercer a mesma tarefa da mesma forma, com o mesmo aproveitamento. Entretanto, a gerência técnica remunerada nos municípios são todas sempre remuneradas para homens, nunca para mulheres. Então existe o machismo, mas existe uma coisa pior: o assédio moral. O assédio moral que a minha categoria sofre é algo que outras categorias, principalmente de servidores federais, passam também. Com o SUS, o Ministério da Saúde descentralizou a mão de obra, isso não só de agentes de endemia, mas também nos hospitais, cedeu ao SUS, às unidades do Estado e do município, essa mão de obra. Ao fazer isso, esses trabalhadores nessa sessão foram só jogados lá, só botou lá, mas nem preparou os trabalhadores para essa nova gestão e nem cobrou ou fiscalizou esses novos gestores. Então, hoje, no Brasil inteiro, os trabalhadores de combate a endemias, principalmente, e até médicos, ao serem cedidos ao SUS, aos municípios, eles chegam geralmente com salário mais alto, geralmente com conhecimento a mais, e são discriminados o tempo todo por essa diferença. Então, é muito comum a gente ver em alguns municípios a gestão municipal cobrar aquele servidor federal ou estadual descentralizado para o município. Ele tem que estar subjugado à campanha política, tem que trabalhar fora do horário, carga extra, para poder fazer política para o gestor. Então é muito comum. Só que às vezes, muitas vezes, ultrapassam o limite. Então a supercarga é imposta, geralmente uma carga de trabalho, metas inalcançáveis. Essas pessoas começam a trabalhar demasiadamente, perseguidas, humilhadas. E aí formam-se grupos de trabalhadores, uns aceitam, outros não, e aí começa a humilhação, começa a menosprezar os trabalhadores para poder forçá-los a fazer aquilo que eles querem. Então, é muito comum, não só agentes de endemias, mas principalmente médicos e enfermeiros que estão descentralizados do SUS, pelo SUS para os municípios, sofrerem muito assédio moral em seus locais de trabalho. Então, a organização dos sindicatos tem o tempo todo combatido muito o assédio moral no local de trabalho, mas na empresa privada, que é uma outra forma de se encarar isso. Sou diretora da Central Única dos Trabalhadores, estou acostumada a ver como é o assédio moral, por exemplo, nos bancários, que é um local de muito assédio, mas, ao contrário, no setor de saúde, na Seguridade Social, esses trabalhadores têm um assédio permanente, insistente, que chega a levar as pessoas à depressão, chega a levar as pessoas ao suicídio, porque as pessoas vão ficando menores, elas vão ficando para dentro de si mesmas. E o mal dos tempos na depressão está levando as pessoas a se fecharem, porque os sindicatos têm uma forma de atuar no assédio moral, sempre levando para o lado jurídico. Tem poucas opções dentro da visão de saúde, de assistência à saúde, se bem que a gente sabe que o assédio geralmente leva o trabalhador a procurar ajuda psicológica, e é fundamental e tem que ser, mas hoje no Brasil, até por falta de legislação,
o assédio moral tem sido levado sempre mais para a esfera jurídica, sempre para o olhar jurídico, de penalidade, de punição ao assediador, de recompensa financeira pelo assédio. Mas a prevenção, ela não acontece. A prevenção que a gente prevê é aquela prevenção de organização do trabalho. O que previne, de fato, o assédio é o olhar humano, é ser humano. O gestor que busca altas metas e que, por buscar metas, ele acaba tratando de uma forma desumana o trabalhador, ele acaba por desprezar uma organização que promova a produção. Então, a produção é sempre a visão inicial de qualquer gestor autoritário. E aí, no serviço público, por mais que tenha uma escala, né, uma hierarquia ampla, às vezes esse gestor autoritário não encontra acima dele alguém que perceba o quanto ele está sendo autoritário, gerando esse desconforto, não só desconforto, mas doença, muitas doenças e até pedido de demissão, ou então desistência de local de trabalho, transferências, e é muito triste porque as pessoas têm no trabalho um pilar das suas vidas. Mas assim, a minha categoria hoje, por exemplo, a gente percebemos também, sozinhos, que estavam morrendo numa velocidade maior do que os demais que nos antecederam no Ministério da Saúde. E fomos para a Fiocruz buscar uma pesquisa. Descobrimos que realmente a velocidade é muito grande, já está apontado que a segunda maior causa é câncer, e essa forma de estar adoecendo e morrendo tanto, está muito claro que está sendo relacionado ao trabalho. Sabemos que o Brasil é um país que consome muito agrotóxico, e que o poder dos fabricantes é muito grande. Então a gente sabe que a gente entrou numa briga muito séria. Queremos o banimento do Malathion, porque é o principal produto usado pelos mata-mosquitos. E assim, hoje nós estamos nessa briga não só para banir esse inseticida, ganhamos na justiça o direito de fazer exame de saúde, que nós não fazíamos. Em 30 anos fizemos um. E a gente quer fazer exame periódico de saúde. Queremos o uso de EPI obrigatório. Nós não temos equipamento de proteção individual. E hoje nós sabemos que essa organização do nosso trabalho propicia muito a gestão autoritária a nos adoecer também. Adoecemos pelo inseticida, pelo assédio, e a gente descobriu que só uma organização do sindicato é que pode, de fato, trazer um enfrentamento, e nós já atuamos bastante, mas aí a organização do sindicato, um sindicato forte, geralmente consegue sobrepor, enfrentar e tornar público. É preciso tornar público que existe assédio no local de trabalho. Eu acho que vocês aqui, não importa para qual especialização vão escolher na vida, mas assim, ter um olhar, uma sensibilidade para que nesse país ninguém merece morrer ou adoecer porque está trabalhando, né? Trabalho é tão importante. Então, ter um olhar, ter uma sensibilidade de saber onde a pessoa trabalha, o que faz. Às vezes é só uma pergunta, às vezes é só um toque, e vai saber que uma pessoa é vítima do seu trabalho. Só isso. Ângela, nossa querida representante dos sindicatos motoristas. Ângela. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta. Alguém aqui anda de ônibus? Eu sou motorista de ônibus e estou atuando como diretora dos sindicatos rodoviários. Comecei a minha profissão em novembro de 1996. Naquela época
tinha 2 empresas de ônibus que dava vaga para mulher. Vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Aí vocês vão tirar a conclusão do que é assédio. Porque ao meu ver, né, assédio não mudou muita coisa daquela época para hoje. Porque a todo momento nós estamos para assédio. O motorista de ônibus hoje, ele não melhorou nada. Apesar de estar no sindicato e fazer várias denúncias, nós não avançamos muito. E o trabalhador hoje, assim, eu não sei até onde nós vamos, da forma que está, a qualidade de trabalho. Não sei se eu estou conseguindo passar para vocês aquilo que eu vou falar, entendeu? Quando eu cheguei no Rio, eu vim de Minas para cá, eu já tinha carteira e eu já dirigia lá. Então, entrei como cobradora, porque vaga para mulher não tinha. Fiquei 6 meses como cobradora, saí da empresa que eu atuava, porque não dava vaga para mulher, porque mulher não dirigia naquela empresa. Fui para a empresa a qual hoje eu estou vinculada e estou lá há 23 anos. É isso, né? Novembro de 96, 23. Faço agora em novembro. Mas eu sou uma mulher assim, não me desafia. Aquele patrão que falou que eu não ia dirigir o carro dele, eu fui dirigir. Fui ser a primeira motorista na empresa dele. Hoje a empresa fechou. Hoje eu tenho vários problemas através do meu trabalho. Os carros. Porque o patrão, ele dá a ordem, ele quer o trabalho, o melhor trabalho. Mas não são todos que dá um trabalho, uma máquina de qualidade para ele trabalhar. Naquela época, hoje ainda tem. Com todas as denúncias que o sindicato fez, ainda tem pontos que não tem banheiro. Nós não temos água potável em vários pontos. Vocês passam pela Central do Brasil, olha aqueles trabalhadores lá. Entra no banheiro que eles frequentam. Eles não têm água potável. Quantos rodoviários vocês encontram aí comendo ao volante? Não é um, não é 2. Olha que eu tenho 23 anos de profissional. E assim, o que a política faz para melhorar a qualidade do trabalhador? Eu espero estou aqui, né? Espero que vocês que estão se formando, que quando um trabalhador chegar, tenha mais cuidado com ele. O Fadel participou com a gente, que vou falar para vocês uma coisa, eu sou fã número 1 do Fadel. Porque um homem, né, se formou pediatra e hoje tudo que ele faz em prol da saúde do trabalhador, eu sou admiradora e fã número 1 dele. Nós fomos fazer um trabalho numa empresa que o médico do trabalho, meu Deus, posso falar, Fadel? O médico disse que a maioria dos motoristas de ônibus da empresa dele tem hemorroida, é o papel higiênico. Agora eu vou contar para vocês outras histórias. O ano passado, nós conseguimos, na nossa convenção coletiva, implantar na nossa categoria o delegado sindical para representar a categoria, para passar mais para nós, diretores, porque a categoria é muito grande, né? Então, não tem como a gente ter acesso a todos. 80% dos delegados sindicais foram demitidos. Sabe por quê? Porque ninguém pode falar. Se você criticar, se você se expor, você tem que estar fora. Quantos motoristas de ônibus está com problema psiquiátrico? Acabou a tirar os cobradores? Eu, inclusive, sou prova disso, que fui tomar cadernal, porque quando eu comecei, eu tinha cobrador. Aí, um belo dia me chega, você não vai trabalhar sem cobrador, trabalhar sozinho.
Eu costumo dizer que motorista de ônibus tem que ser psicólogo. Não é simplesmente sentar ali, não, porque ali você passa por tudo. Motorista de ônibus não pode falar ao celular, mas pode dar troco. Então, a nossa luta não é fácil. Para um bom trabalho, você tem que ter uma boa máquina, tem que ter um produto bom para trabalhar. E hoje não se tem. Olha os carros aí na rua. Quanto? Vocês têm andado de ônibus, é raro você pegar um carro novo, com ar-condicionado. Isso você que viaja 1 hora, 40 minutos. E o trabalhador que sai de casa às 2 da manhã, fica ali até 7, 8 horas da noite. Não é fácil. Com esse calor que está vindo esse verão aí, ó. Sem água, sem um ar-condicionado. Então, a luta do motorista de ônibus não é brincadeira. Ele lida com vidas. E vocês também vão lidar com vidas. Vocês vão lidar com vidas. Eu não sei que cada um vai para um setor, né? Não sei, é uma especialidade, mas eu falo assim, a luta não é fácil. E o assédio, ele está a todo momento. O rico mais rico e o pobre mais pobre. E o trabalhador, hoje é o que? Escravo? O ano de 2019, você encontrar o que você encontra aí na rua, várias denúncias. Sabe o que me choca muito? É que você vai fazer uma denúncia no Ministério Público, ele ainda pede para provar. Você leva foto, você leva vídeo, você tem que provar. Será que a nossa justiça existe? Ou para que ela existe? Hoje você não consegue mobilizar o trabalhador. Se você falar em saúde com o trabalhador, porque ele acha que ele está trabalhando, que ele está bom, e não pensa no dia do amanhã. Porque ele precisa de levar o dinheiro para casa, para sustentar seus filhos. Eu, há poucos dias agora, eu entrei num debate, eu quase apanhei. Porque o cara questionou comigo que tem que implantar o plano de saúde. Eu falei, não, nós temos que lutar pelo um SUS de qualidade. Eu quase apanhei. Mas será por que isso? Aonde está o erro? Será que o erro está lá embaixo, no trabalhador, ou se está cá em cima, naqueles que podem mudar, fazer a diferença? Eu só sei de uma coisa, gente. A gente não pode desistir. E eu espero um futuro melhor em vocês. Tá? Muito obrigada e um bom dia a todos. Bom dia. Até bastante emocionante, né? Ouvir aqui após a companheira falar o histórico dela de profissional. E ela ainda, vamos falar, motorista, né? A motorista, né? Então, primeiro agradecer aí a companheira Rosângela, o Fadel, os companheiros aqui do apoio, as duas companheiras que compõem a mesa aqui comigo. Alô. E primeiro contar um pouco da minha história, né? Eu sou um operário metalúrgico com 42 anos de trabalho, 42 anos de sindicalizado na minha categoria. E hoje me encontro desempregado, aposentado, desempregado. Sempre fui um militante na minha atividade profissional. Trabalhei na última empresa em que trabalhei por 31 anos de trabalho, num estaleiro aqui na Ilha do Governador. Alguns aqui, não sei se moram na ilha, que é o estaleiro Eis ali na Ilha do Governador. Então, de profissão, eu trabalhei na construção naval. No dia em que efetuar a demissão nessa empresa, foram demitidos direto 5.000 trabalhadores em duas empresas. 2.700 aqui na Ilha do Governador e
3.100 numa outra empresa do mesmo dono, que era um outro estaleiro, lá em Niterói, que era o estaleiro Mauá. Então, 5.000 trabalhadores demitidos num dia, diretamente. Isso multiplicado aí por 3, você vai ter 15.000 pessoas diretamente envolvidas nessa situação. E o dia a dia do Sindicato dos Metalúrgicos, que é o sindicato que eu milito e estou mais ali no dia a dia, que é a minha segunda casa, né? Porque eu costumo dizer que o sindicato é a minha segunda casa. Não é diferente. O que nós estamos assistindo é o extermínio da classe trabalhadora. No Brasil como um todo, que todos estão vendo aí essa crise econômica que nós fomos jogados nela, mas o Rio de Janeiro mais especificamente. Parece que tem no Rio de Janeiro uma campanha das elites que dirigem aqui o Rio de Janeiro para exterminar a base industrial do Rio de Janeiro. E não é pouco, porque essa é a segunda base industrial do país, né? Temos São Paulo e tem a base industrial do Rio de Janeiro, que é a segunda base industrial. Cismam que o Rio de Janeiro é um país é um estado só para turista. E tome de campanha para turista, enquanto o Rio tem os estaleiros, tem fábricas, tem estamparias, tem indústria elétrica, eletrônica, elas existem, né? Mas é importante que a gente também chame atenção para o ambiente que nós estamos. Nós estamos numa universidade pública. É uma universidade que é um patrimônio do país. Patrimônio do país com os seus profissionais, que são os seus professores, os seus alunos, e que tem que ser defendida por todos nós. Eu tenho uma filha que é formada na escola pública, na universidade pública, que é um patrimônio da nossa sociedade. Patrimônio esse que ultimamente está sendo atacado diretamente, né? O ataque às universidades, o ataque à formação de cérebros para desenvolver a economia do nosso país. Então é importante que esse debate seja feito aqui, e feito aqui com o cunho de trabalhadores. Está aqui metalúrgico, está aqui uma funcionária pública e está aqui uma motorista. Está aqui também um setor, um órgão que dedica a questão do estudo e a questão do incentivo à necessidade de se cuidar da saúde do trabalhador, que é o Fórum Intersindical da Fundação Oswaldo Cruz, da qual o companheiro Fadel é coordenador, e depois de coordenador é o guru de todos nós. Então é importante que a gente esteja aqui nesse ambiente falando isso, e falando para um grupo de jovens, que terão a missão de tocar esse país. Isso é importantíssimo nesse momento que nós vivemos. O momento é até, digamos, usar uma palavra meio triste, né? É de melancolia para todos nós. É um ataque para todas as frentes de organizações populares. É ataque para todas as frentes, para aqueles mais pobres e mais necessitados. Chegam até a usar uma expressão que ou direitos ou trabalho. Então, num país onde o patrão demite a hora que quer, num país onde o patrão demite e não paga os mais elementares dos direitos, saibam vocês que a maioria dos trabalhadores que entram na justiça, eles entram na justiça para reivindicar coisas que são obrigações do patrão pagar. Você vai lá, pega uma quitação de um trabalhador, lá está faltando horas extras, lá está faltando fundo de garantia. São coisas elementares. Aí vem dizer que a justiça do trabalho está atulhada de
de ações trabalhistas. Ora, terá que estar mesmo. O trabalhador não teria que reivindicar esses direitos dele, elementares? E isso hoje está tirando das pessoas. Então, é importante que a gente debata isso no sentido de que as pessoas precisam entender e defender os seus direitos. Eles foram conquistados às duras penas. Pessoas perderam até as suas vidas nas defesas de direitos que hoje está sendo atacado. Falo isso por quê? Porque hoje é um dia nacional de mobilização em defesa da indústria nacional e da soberania nacional. E estamos, nós, trabalhadores, pegando carona em quem? No movimento dos estudantes. Olha só, hein, como é importante isso. Estamos pegando carona, nós, trabalhadores, que fomos a mola propulsora de toda a movimentação, de toda a mobilização que mudou a história do país. Hoje estamos pegando carona na mobilização dos estudantes. Então, hoje é um dia nacional de luta, onde vamos combinar no final da tarde, em um abraço, a empresa que é a Petrobras, que foi a maior geradora de emprego nesse país e é para o qual ela é direcionada, que é um patrimônio nacional. Nós à tarde estaremos dando um abraço à Petrobras, no sentido de que simbolizar que aquela empresa é um patrimônio nacional e tem que gerar a sua riqueza para os brasileiros. Então, estou fazendo essa falação nesse sentido, para que a gente entenda a importância e da necessidade que tenhamos de tocar em frente à nossa luta, não deixar nos abater por esse clima que nós estamos vivendo, entender que há saída, e a saída é na luta, é na organização, e nós que estamos aqui somos os responsáveis e temos que tocar em frente. Mas falemos do que nós estamos efetivamente hoje aqui para falar, que é do assédio moral. Tudo que se falou aqui, ele vai desaguar nessa questão do assédio moral. E o assédio moral, ele não é um privilégio nosso. Trabalhadores do mundo inteiro sofrem com assédio moral. Agora, é evidente que o assédio moral praticado no Brasil, ele vai ter as suas características. A característica histórica da sociedade brasileira. Vamos constatar em que bases vai se dar a industrialização do nosso país. Ele vai se dar numa base escravista. Acho que é interessante que a gente se alerte para isso. E isso, nessa base escravista, o capitão do mato é o agente que vai ser o assediador daquele momento. Então essa base industrial, ela vai ser formada nisso aí. Ela não se forma enquanto lá na Europa já tinha acontecido reformas no sentido dos avanços dos direitos dos trabalhadores. Já estavam discutindo socialismo, já tinha lá as ideias marxistas, já tinha pensadores já tratando de saúde do trabalhador, já tratando de outras coisas. É quando aqui no Brasil vai se iniciar a questão do trabalho, e ela vai se dar como se estivesse lá acontecendo lá na Europa, no seu início lá da industrialização. E aí, meus amigos, não é fácil. Então, nós estamos falando hoje
da questão do assédio, mas vocês imaginam naqueles primórdios como se daria, porque a sociedade ela avança, ela vai discutir de maneira mais aberta. Nós vamos falar de sindicatos hoje organizados, vamos falar da sociedade civil organizada, vamos falar dos movimentos populares organizados. Então, esse assédio moral chega até os nossos dias. E ele também não tem limites. Imaginam vocês que eu estava um dia num debate sobre assédio moral, e uma das palestrantes era uma juíza do trabalho, e ela dizendo que era comum assédio moral na justiça do trabalho. No meio deles, ela estava ali, e ela tem estudos, ela tem atividade mostrando que ali também se dava o assédio moral dessa situação. Nós trabalhadores estamos vivendo um momento. E que momento nós estamos vivendo? Nós, a partir dos anos 90, os trabalhadores passaram a viver a experiência do neoliberalismo. E o que isso trouxe? Isso trouxe a diversas leis e atividades que vão agravar enormemente essa questão do assédio moral. Por quê? Vem aí a terceirização, vem aí as demissões, vem aí a corrida desenfreada no sentido da produção, e os trabalhadores vão ser as vítimas dessa situação. Porque demite menos trabalhadores para produzir, não o quanto aqueles produziam, mas para produzir mais. Chega a questão do telemarketing, né? Que é uma modalidade também que é desses anos, o telemarketing, onde as pessoas são colocadas para dar o máximo de si, metas e mais metas. Bancários, a categoria bancária, se for ver a demissão dos bancários, o número de bancários hoje, reduzidíssimos, e busca-se mais e mais e mais. A companheira acabou de falar aqui, é triste. O motorista é um malabarista. O cara está dando troco e vira para cá e dá a direção para... Imagina a cabeça daquele cidadão. Não sei se alguém já viveu essa experiência, mas eu já vivi. De você viajar num ônibus às 6 horas da manhã. Procure fazer isso, hein? E pegar esse mesmo ônibus às 10 horas da noite. É o mesmo motorista. É o mesmo motorista. Você imagina? Num trânsito louco desse. Depois também, devemos também olhar o seguinte: essa política maluca, desenfreada, de nos levar ao consumismo. Aí seria o assédio através do consumismo, né? Que leva as pessoas numa corrida desenfreada para ter, e quanto mais ter. E aí a gente também costuma sair um pouco da questão da solidariedade, do amigo, da conversa, do papo, do entendimento. E o assédio moral, ele se dá em várias etapas. Ele se dá da empresa enquanto organização empresarial, se dá hierarquicamente nas hierarquias cobrando, e pasmem, senhores, se dá entre nós também. Pode até ter assédio moral aqui na sala de aula,
do aluno para o aluno. Que a gente também costuma, com essa imagem que criou de que nós somos brincalhões, tem umas brincadeiras que não procedem no nosso dia a dia. Então, a valorização do humano, ela é uma das partes fundamentais no combate ao assédio moral. Agora você imagina pessoas e mais pessoas sendo pressionadas, sendo achincalhadas, sendo desvalorizadas enquanto pessoas. O que vai levar essa pessoa se não adoecer? Aí acarreta a doença, vai acarretar a sobrecarga nos serviços públicos, vai diminuir a capacidade intelectual dessa pessoa de produzir, quando tudo que ele faz não vale nada. A desvalorização. E não pensam vocês que isso não tem peso? Em 2018, mais de 50 mil ações foram ajuizadas na Justiça do Trabalho contra a questão do assédio moral. Porque a gente pode dizer, aqueles caras estão falando lá, mas estão falando de coisas que não tem nada a ver. Não, vocês forem consultar, está lá. Mais de 50 mil ações referentes à questão do assédio moral. E ele vai trazer efeitos em toda a cadeia. Porque é a família do cidadão, é a rede de atendimento, e por que não dizer a própria empresa, na sua produtividade, ela sofrerá com esses efeitos. Já tem empresas que foram condenadas com essa questão do assédio moral, mas eu acho que o caminho também não é só por aí. Nós temos hoje em Brasília uma lei para criminalizar o assédio moral. Ela já passou na Câmara dos Deputados, mas com esse ambiente que nós estamos vivendo aí, onde podemos dizer que o poder federal, o governo federal, é um grande assediador. Poderíamos dizer isso, é um grande assediador. Por quê? Diz que tem que tirar direitos mesmo, tem que demitir, que agora não é botar na rua mesmo, e acabou. Nós estamos numa campanha de uma funcionária nossa aqui do Hospital Geral de Bom Sucesso sendo perseguida, sofrendo assédio moral. Nós já tivemos em duas atividades lá no Hospital de Bom Sucesso em defesa daquela companheira e de outros companheiros que também estão ameaçados de demissões no Hospital de Bom Sucesso. Então o assédio moral não é privilégio só, não tem um privilégio, é iniciativa privada, não é iniciativa privada, é na iniciativa privada, é nos serviços públicos. O que é a reforma trabalhista, se não um instrumento para ser usado no assédio moral? Quando ela precariza tudo dos trabalhadores, quando ela tira o direito dos trabalhadores terem garantido aquilo que está ali na Constituição das suas categorias. Me parece que o único sindicato que conseguiu colocar na sua convenção um item que trata da questão específica do assédio é os bancários, que, convenhamos, é a categoria mais atingida pelo assédio. Tem que vender, mas eles conseguiram. Nós, nos metalúrgicos, apesar de todos os anos levarmos para lá que seja incluído na nossa convenção um item que trata de assédio moral, nós não temos conseguido inserir
dentro do nosso acordo, o assédio. Então, eu acho que é preciso que a gente entenda a dimensão dessa problemática. Porque ela é uma problemática que ela passa meio oculta. Normalmente a pessoa que sofre assédio, quando ele vai procurar apoio, é entendido que ele está com mimimi. É importante que a gente se ligue nisso, hein? Vocês aqui que estão se formando, ao se formarem, irão exercer o trabalho de vocês. O médico tem muito isso, que normalmente quem fala que o cara está com mimimi é o médico, né? Por incrível que pareça. Que ele vai ao médico, se ele chegar lá sangrando, cortou um dedo, o médico vai entender, está vendo ali. Mas doutor, pô, o cara tô com um problema, está com mimimi, vai cuidar de sua vida, você está com outros problemas. E não é verdade. Isso é um fato real. O desrespeito ante o outro. O desrespeito à questão da forma como você trata o outro. E a gente precisa entender de como vamos debater esse assunto. Como vamos tratar efetivamente desse caso. Que não é um caso qualquer. Já disse a vocês, no ano passado, em 2018, mais de 50 mil. Isso é o cara que já chegou a um ponto que ele já não aguentava mais. Mas imaginamos que o processo do assédio, ele é uma sequência. Esse aqui chegou a um ponto que ele já não suporta mais. Mas aqui tem uma cadeia que está andando. Fora os que suicidam. Resultado disso é afastamento do trabalho. Resultado disso, depressão, isolamento e uma alta taxa de suicídio. Custo para a sociedade. Porque todos nós que estamos aqui, temos que entender na nossa cabeça, nós vivemos num capitalismo cruel. Só se serve enquanto está produzindo. E vai cair aonde? Nas mãos do Estado. Em última instância, quem é que vai acolher? É o SUS. Quem é que vai acolher essas pessoas? Você entendeu? E o ambiente de trabalho, que aqui também é um ponto que a gente tem que estar falando, quando está se dizendo assédio moral e trabalho, dignidade no trabalho. Não haverá dignidade no ambiente de trabalho onde a sua marca é o assédio moral. Não podemos falar de dignidade de trabalho quando nós reconhecemos que temos que combater o assédio moral. Eu tenho participado de diversos debates com essa questão da busca da questão da dignidade do trabalho, mas a gente se sente emparedado quando você assiste relatos de pessoas e sabe, você tem conhecimento disso, que elas estão sendo assediadas. No meu trabalho, eu era coordenador de uma comissão de fábrica. Diversas vezes as pessoas iam reclamar e eu procurava uma comissão de fábrica. É um trabalho que você tem homens, mulheres trabalhando. Ambos procuravam a comissão de fábrica para relatar que estavam sofrendo assédio. Mas esses trabalhadores poderiam se dizer que eram privilegiados, porque tinham organização próxima deles, que era uma comissão de fábrica, era um sindicato. A maioria não tem. A maioria sofre calado, até explodir. E temos experiência de que existe pessoas que elas levam a cabo mesmo. Ele se sente o prazer de ser aquele agente.
Ele é mesquinho. Ele age como se aquilo fosse dele, como se aquela empresa fosse dele, que ele tem que arrancar do trabalhador o máximo, que o trabalhador tem que pegar um papelzinho para ir ao banheiro, que o trabalhador não deveria ter levado o filho dele à escola, que o trabalho é muito mais importante do que ele atender a esposa dele que teve um problema. Chega a dizer, porque não tem nada a ver com isso não, você tem que produzir. Esse tipo de reclamações chegava muito para a gente. E lá ia a comissão de fábrica questionar, lá ia a comissão de fábrica procurar a empresa para falar sobre esse assunto. E a comissão de fábrica levar para o sindicato, para que o sindicato tomasse ciência. Mas esse tipo de organização, ela não é comum para os trabalhadores brasileiros e trabalhadoras. Mas nota-se que a gente vem tendo mudanças. Por quê? Está se debatendo esse problema. Está se debatendo. A OIT está atenta a isso. Criou-se até, me parece que o dia, criou uma data, que é o 2 de maio, né? O 2 de maio, como a data tido como a data de combate o assédio moral. Mas uma data é simbólica, ela não quer dizer muita coisa. Se não mudarmos a nossa conduta, se não sermos agente disso, ou essa data ser transformada realmente numa data de atividades que chamem atenção para isso, que esse fato existe, ela não se torna muito importante para o problema ao qual nós estamos tratando. Mas só em ter essa possibilidade de lembrar que há pessoas sofrendo nesse momento com esse problema, já é de bastante importância para nós. E também as pessoas dão conta disso. Você também sofrer com aquilo que lhe é relatado. Acho que é importante que cada um, no ambiente de trabalho, se torne aquela pessoa que transmita segurança para que o outro venha conversar com ele. Senão a pessoa explode. Então acho que é muito importante que no nosso dia a dia a gente seja capaz de ser esse outro, o ombro amigo. A gente está vivendo uma sociedade que ela está se tornando muito individualista. Então a gente precisa ser mais capaz de sofrer o sofrimento do outro. Compartilhar. O compartilhamento será fundamental nessa questão do assédio moral. Porque o assédio moral, ele vai muito no psicológico. Ele vai muito naquela coisa que é interno da pessoa. Cada um vai ter o seu ponto de explosão. Ele pode, como a gente falou aqui, suicidar, como ele pode também ter uma outra atitude bem mais trágica do que o simples suicídio. Entendeu? Então acho que é importante isso. Quero nesse momento agradecer a atenção de vocês. Mais uma vez, é importante estarmos aqui falando desse assunto. O mais importante também é as pessoas que estão aqui falando. É um operário, que as companheiras aqui também são operárias, que é importante. E a classe, né? Enquanto classe, a gente está dialogando com a academia. Tanto se falou aqui, o Fadel está sempre chamando a atenção da gente, que a academia precisa se aproximar, ela precisa abrir as suas portas para ouvir as experiências
para que essas experiências sejam usadas como um bem próprio para produzir algo melhor. E esse momento é um momento histórico que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo história quando estamos aqui nesse ambiente, discutindo esse assunto, um assunto que atinge milhares e milhares de pessoas, pessoas que saem das suas casas no sentido de usar, na necessidade do trabalho, mas para o trabalho gerar algo de bom para ele, algo que venha melhorar as condições de vida da pessoa e não lhe trazer doença, não lhe trazer mutilações. Então é nesse sentido que senão a gente também começa a ver o trabalho como um mal, e o trabalho não é um mal. O trabalho é um bem necessário e é um bem aglutinador de ganhos para a sociedade. Tá ok, gente? Então, um bom dia a todos, obrigado pela atenção. Então, eu vou abrir o debate agora, mas eu queria só dar uma palavrinha. Eu falei no início que era um privilégio a gente estar aqui, né? Na academia, ouvindo, discutindo nesses termos, com essas pessoas que são, para mim, são referências. E a saúde trabalhadora é um campo do conhecimento que ela parte da premissa de que a gente só faz saúde trabalhador quando trabalha junto à construção de conhecimento com os trabalhadores. Não que nós não sejamos trabalhadores, né? Aqui vocês são estudantes, muitos de vocês são, né, trabalhadores também, estudantes e trabalhadores, com certeza. E aí também fazem a sua cota de sacrifício, e seremos todos e somos todos trabalhadores. Mas quando a gente fala em trabalhador, nós estamos falando de um lugar de fala que é o lugar de fala de estar enquanto pesquisador, professor ou agente público, mas sem esquecer que a gente é, em primeira e em última instância, trabalhadores. E a saúde trabalhadora, ela constrói o campo de conhecimento de ação junto com os trabalhadores propriamente ditos, né, como a gente costuma dizer. Então, para mim é um privilégio, acho que, e eu queria dizer para vocês, antes de abrir o debate, o seguinte: se eu tivesse tido a oportunidade, durante a minha graduação de médico, ainda em plena ditadura militar, de 1968 até 1973, e eu acho que vocês não têm ideia do que seja uma ditadura militar. Então, se eu tivesse tido o privilégio de, na minha formação de médico, ter tido acesso a debates com a sociedade organizada, com os trabalhadores operários, com os metalúrgicos, com os motoristas de ônibus, com os profissionais de saúde, com os mata-mosquito, eu garanto a vocês que eu teria sido melhor do que eu fui como médico. Eu teria olhado mais para o lado, eu teria desrespeitado menos as pessoas, eu teria dado mais de mim do que eu poderia ter dado, eu teria tido uma outra formação mais humana, e pegar esse trem meio desgovernado e tentar ser um pouco melhor do que eu fui quando eu saí da faculdade foi mais duro. Então, acho que o desafio que fica desse debate é saber se vocês, durante a graduação de medicina, vão ter algum outro momento como esse, ou se esse aqui vai ficar teve lá no 5º período, a gente teve lá, o pessoal foi lá e tal, ou se isso faz parte, sabe, de um programa de formação aproximando a universidade da sociedade. Mas não é aproximar só, é aproximar mesmo, é caminhar junto, é produzir conhecimento junto, é trocar ideia, é trazer para o cotidiano. E aí eu queria então abrir o debate pedindo à professora Rosângela, à professora Angélica,
e professora Márcia, né, que estão aqui na condição de professoras, para que elas pudessem ajudar a abrir esse debate. Ok, Rosângela? Por favor. Como é que foi, Fadel, essa tua trajetória de pediatra com consultório, pediatra de setor privado e público, e como é que você chegou e se encantou com a saúde do trabalhador e por que você tomou esse rumo? Essa é uma questão. A outra é para a Luísa, que eu gostaria de ouvir um pouco mais da Luísa, da luta que vocês tiveram para conseguir, para conquistar o direito aos exames periódicos de saúde, tradicionalmente da saúde ocupacional, como vocês têm visto aqui, e como é que foi para vocês conquistarem isso? Por quê? Porque justamente é isso, a gente pensar, e como o Fadel fala, e os outros colegas falam, eu sou médica também, a gente pensar nessa questão da sensibilização da nossa prática, da prática médica. Eu acho que a gente, quando pensa, né, e escuta, né, os trabalhadores, nós somos trabalhadores, né, e assim a gente se sensibilizar com isso. Nós somos trabalhadores, o trabalhador não é o outro, somos todos nós, a classe que vivemos do trabalho. Então, nós estamos próximos, ou não estaremos. Eu acho que a gente tem que se apropriar disso, se apropriar dessa humanidade, e toda hora a gente está refletindo sobre a prática médica, tá? É muito bacana ver a presença de vocês aqui, não só a presença, como a atenção e a participação, tá bom? Fico muito feliz também com a fala de todos, estamos aí sempre na luta e contribuindo sempre, todo dia, quando a gente, né, na luta aí do cotidiano, tá? Teve esse movimento de redução de hora de trabalho para 8 horas. Em 1800 ela vai cacetada, já tem mais de 100 anos. E nos últimos mais de 100 anos, a produtividade ela aumentou assim, absurdamente. Existe um movimento de redução ainda dessa jornada, porque não faz sentido continuar com a mesma jornada, tendo aumentado a produtividade, os salários continuarem os mesmos. Os sindicatos, eles têm essa pauta? Ou tá tendo... Os problemas que estão aí, eles estão sendo maiores do que isso? É importante sua pergunta. E nunca deixou de ser, a companheira aqui também é da CUT, então aqui é diretamente sindicato, né? Na realidade nós somos pessoas visceralmente sindicatos. Então, nunca saiu da nossa pauta a questão da redução da jornada de trabalho. Nós entendemos que é fundamental para os trabalhadores brasileiros que a jornada de trabalho seja reduzida, para que ele tenha acesso ao estudo, melhor tempo de estudo, para que ele tenha acesso a lazer. A nossa jornada de trabalho, seguramente, é uma das maiores do mundo. Chega na França, a jornada de trabalho é de 30 horas para baixo. A Alemanha é menor do que a nossa. Você entendeu? Então a nossa jornada de trabalho, de um capitalismo com a mesma característica americana, a jornada de trabalho é menor do que a nossa. Então nós não abrimos mão. Agora não é fácil também essa questão de que está no nosso radar, sim, a questão da redução da jornada de trabalho, e não é de hoje. Como o Luizinho falou, realmente tem pauta, redução da jornada, sim. Mas eu vou pegar a jornada médica. Quem regula a jornada é o capital. E o capital é faminto, não para nunca. Nisso, a gente vê o seguinte: a enfermagem, profissionais de saúde que no Sistema Único de Saúde clama há muitos anos por 30 horas. Existe até uma portaria que regulamenta 30 horas para alguns profissionais, para a enfermagem, 20 horas para médico. 20 horas para médico é indiscutível. Mas qual médico que faz apenas 20 horas? Ele está a serviço do mercado. Os médicos fazem 20 horas se forem muito obrigados, mas muito obrigados mesmo, num veículo público. Faz de consultório não sei quantas horas, se puder passar. Tem uma prática de médico no SUS passar. Ele tem 2, 3, agora com médico de família, que são 40 horas a carga, 40 horas.
os médicos acabam fazendo uma exaustão de tanta carga horária e eles passam por cada local de trabalho. Quer dizer, o mercado não vai dar mole para a gente. Embora a gente lute aí 44 horas semanais, a gente está querendo reduzir para 40. Desde que eu comecei a militar, eu estou na luta por 40 horas. E aí você vê, só no setor mesmo de saúde, no SUS, a gente está brigando por 30 horas há muito tempo. Mas você acha mesmo que os donos de hospitais, de laboratórios, vão ceder para 30 horas? Não vão. Então, o poder do capital em usurpar o trabalho é muito grande, dominador, e aí essa luta dos trabalhadores é muito antiga, a gente fica aí nessa briga por muito tempo. Inclusive os profissionais liberais, que às vezes tem uma carga horária menor, mas ele acaba completando com outra, e aí a carga de trabalho dele acaba sendo maior do que a prevista na lei. Esse ano nós conseguimos, que eles queriam encerrar a nossa convenção coletiva, porque a reforma trabalhista já foi aprovada, mas nós conseguimos manter. A nossa carga horária é 7 horas, mas o motorista de ônibus nunca trabalha só 7 horas. Então, eles preferem que o motorista faz a mais para pagar do que liberar ele para ir para casa. Então, não está fácil. E na CLT é 8 horas, porque se nós formos para a CLT, é 8. A fiscalização é grande, mas quem pune? Esse país nosso, nada está se funcionando. Eu acho que só funciona para o pobre, para o trabalhador. Que eu já ouvi muito em falar em escravidão, mas eu acho que a gente está voltando. Não está fácil, não, entendeu? E mobilizar o trabalhador está muito complicado, muito. Porque ninguém está confiando mais em nada. Você tenta, mostra, fala, mas está muito difícil. Mas, como eu digo, né, não podemos desistir. Mas, como é que eu vou dizer assim? O cara pega 2 da manhã, ele já sai de casa. O horário, 7 horas. Ele falou, pega 6, 10 horas da noite, pega. O cara descansa 2, 3 horas. Não é fácil. Vamos continuar, desistir jamais. Hoje a dificuldade está sendo muito maior. O que a gente está tendo hoje, em termos de reforma trabalhista e reforma, principalmente trabalhista, né? Previdenciária também, mas reforma trabalhista, é uma volta a 1780, pré-revolução industrial. É a desregulamentação do trabalho. A Revolução Industrial ela trouxe uma coisa chamada regulamentação do trabalho, legislação trabalhista. Essa reforma trabalhista, que já foi aprovada e continua sendo aprofundada, inclusive na área de segurança e medicina do trabalho, normas de saúde, ela é uma volta antes da Revolução Industrial. Acho que foi legal você falar, porque as 8 horas de trabalho foi uma conquista, né, de muita luta e muito sangue, né? Foram na greve lá de Chicago pelas 8 horas, 1886, tem 100 e poucos anos, 113 anos, pouco mais, né? Essa luta, os caras foram enforcados. Os que lutaram pelas 8 horas foram mortos, foram enforcados, né? Para a gente ter as nossas 8 horas. E aí, parem para pensar no seguinte: todo mundo hoje quer ser microempreendedor individual, a chamada uberização do trabalho. Eu quero ser meu próprio patrão, não quero. Você acha que esses caras vão trabalhar quantas horas por dia? 22 ou 23? Para ter meia hora de descanso a cada jornada. Quanto trabalha um motorista de Uber para ganhar uma merreca? Quantos dos 8 milhões hoje de microempreendedores individuais, eram 5 milhões há 6 meses atrás, hoje são 8 milhões de MEI, microempreendedores individuais.
quanto esses caras ganham para serem empreendedores individuais e que daqui a pouco serão 10 milhões, 15, 20. Essa coisa que eles estão falando aí, que o emprego aumentou, não aumentou o emprego não, aumentou gente trabalhando. Eles não estão mais diferenciando emprego de trabalho. O cara trabalhou 1 hora por semana, ele já está na estatística do IBGE como arrumou emprego. Está ocupado, está ocupado. É uma empulhação que estão fazendo com a gente. Nós estamos literalmente lascados se a gente não reagir de alguma forma ao que está acontecendo. A desconstrução de direitos, que foi muito bem colocada aqui. Então acho que é isso. Mas rapidamente a tua questão, eu queria dizer o seguinte. Eu fui pediatra e comecei a ficar incomodado quando eu era pediatra, já naquela época, 74, 75, com a puericultura. Vocês ainda não estão na fase de fazer puericultura, né? Até na época eu li um texto interessante que perguntava assim: puericultura ou puerilcultura? A puericultura era uma primeira aproximação com a tentativa de homicídio de crianças, né? Porque o bebê, você recebe o bebê saudável, sendo amamentado, e aí você passava naquela época, imagino que ainda seja assim, né? Meus netos já estão grandes, já passaram um pouquinho dessa fase, mas passava a cada consulta de puericultura você passava no mínimo 3 remédios. Isso é uma tentativa de homicídio, né? A criança não tem nada, você tem que passar remédio. Mas a questão é a seguinte: nessa época eu fui trabalhar em Campo Grande. Não sei se tem alguém que mora aqui em Campo Grande, num ambulatório de periferia, bem zona rural. E lá a gente começou a ver que a puericultura lá não colava. Se você passasse 3 remédios para aquelas pessoas que não tinham nem o que comer, não rolava. E a gente começou então a trabalhar com amamentação. Daí eu fui caminhando rapidamente para a saúde pública. Foi a minha salvação. Como eu falei com vocês no início, a minha salvação enquanto pessoa. Eu acho que, não que eu esteja salvo, quer dizer, porque às vezes a gente salva para ir para o inferno também. Mas a minha salvação como pessoa feliz com aquilo que eu faço. Eu deixei de ser médico, como eu falei, e passei a ser profissional de saúde. Essa é a ideia. A saúde pública me levou, e aí eu poderia ter ido para outro lugar, mas vim para São Trabalhador por uma feliz coincidência, e estou aqui muito feliz e continuo adorando a pediatria. Sobre os exames médicos periódicos dos agentes de combate a endemias, nessa conjuntura adversa para os trabalhadores, para todos os trabalhadores, a direção do meu sindicato entendeu que nós precisamos ter uma estratégia, um modelo, superar esse momento. E aí, um deles é a saúde do trabalhador. E aí a gente pensou o seguinte: nós somos cerca de 5.000 trabalhadores, somados a mais 3.500 mais antigos também no Ministério, vão aí 8.500, e ainda tem nos municípios, quase todos os municípios do estado também contrataram, cada um da sua forma. Alguns são estatutários, municipais, outros são seletistas ou contrato temporário. Mas, somando esse conjunto de trabalhadores que cumprem esse mesmo processo de trabalho, passa de 10.000 trabalhadores. E aí o meu sindicato tem uma organização voltada para lutar por essas bandeiras. Mas a organização dos trabalhadores nos municípios, principalmente aqueles menores, não tem uma organização sindical para dar conta isoladamente de um problema tão sério. Então a gente pensou o seguinte: se nós brigarmos agora por nossa categoria,
consequentemente, estaremos dando a oportunidade de atender também esses trabalhadores todos. Como pode, num estado como o Rio de Janeiro, ter cerca de 10 mil pessoas invisíveis? Como é possível 10 mil pessoas se expor a inseticida sem consequência nenhuma? Ninguém sabe, ninguém está preocupado com o que vai acontecer. Ninguém quer saber se morreu ou se não morreu, se foi o trabalho que adoeceu ou morreu. Nós somos a única categoria no Brasil que entramos em todas as residências de todo o país. Só nós. Não existe nenhum outro profissional que entra de casa em casa. Entrando de casa em casa, nós poderíamos levar muito mais do que orientação para combate à dengue. Nós poderíamos levar muito mais conhecimento de saúde. Entretanto, os gestores não estão nem aí. A gente pede, o sindicato pede reciclagem. Reciclagem. Na atual conjuntura, as pessoas estão com problema de vacina, as pessoas não estão acreditando nas vacinas. Nós podemos ser esse profissional que vai levar a importância das vacinas a cada lar. Entretanto, não é muito interessante para gestor municipal fazer propaganda de vacina, informar a importância da vacina. No caso dos exames médicos, nós percebemos que as pessoas estavam adoecendo e morrendo e que ninguém, inicialmente, nas 3 esferas de governo, ninguém assumia esse compromisso. De tanto ir para a justiça e brigar, a gente conseguiu que o governo federal, o Ministério da Saúde, repassa verba para os municípios realizar os exames e comprar EPI. Sendo que os municípios não cumprem, não fazem isso e o governo também não fiscaliza. Então, nessa briga entre as 3 esferas, nós sobrávamos com as nossas vidas. E como a nossa vida é muito preciosa para cada um de nós, resolvemos brigar por ela. E brigando por ela, a gente descobriu o seguinte: sozinho a gente não chega a lugar nenhum. É preciso uma articulação, acima de tudo, de estar juntos, de coletivo. E aí, por pensar no coletivo, a gente buscou ajuda técnica, a academia, a Fiocruz, e aí começamos a conversar com os técnicos da importância que isso traz para nós. Então, a academia foi importante demais e está sendo sempre para nós muito importante, porque ao reconhecer que nós somos o sindicato, a representação da categoria, tem o conhecimento essencial do processo de trabalho, e aí nós precisamos daquele conhecimento da pesquisa, isso foi muito importante, e aí nós fomos para a justiça. Só na justiça ficou, quer dizer, tendo a regulamentação do uso de agrotóxicos, a regulamentação do EPI, não teria como um juiz negar, de jeito nenhum, que fizéssemos exames. Então, o Ministério da Saúde, em recurso, argumentou que a obrigação de realização do PCMSO seria dos municípios, mas ele não assumiu que ele repassa o dinheiro e não fiscaliza. E aí, como ele não fiscaliza, o juiz mandou. O juiz mandou não. O juiz, ao ver que o Ministério argumentou, ficou parado lá o processo toda a vida. Nós fizemos, sabe o quê? Que é muito importante, mobilização. A minha categoria é sempre mobilizada a vida inteira. Nós fizemos um ato na frente da Justiça Federal, com cartazes, com muitas cruzes, muita gente, todo mundo na porta da juíza. Ficamos lá algumas horas. Aí ela foi, na mesma hora, deferiu o dever de fazer, e aí deu prazo de 30 dias para o Ministério da Saúde apresentar um cronograma. Ao apresentar o cronograma, a gente também quer ter o direito, o sindicato quer ter o direito de dizer, eles têm o direito de dizer onde vai fazer, como vai pagar. Mas que qualidade de exame é esse? Que não adianta, para cada tipo de atividade, há uma necessidade diferenciada. E a gente quer estar atento, porque as nossas vidas, daqui por diante, nós vamos ter esse controle, pelo menos no trabalho. Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Acho que foi muito bem colocado, muito bem debatido. A gente agradece a presença de vocês, agradece ali, né, o café, e muito obrigada, gente. Palmas para eles. Muito obrigada.